Capítulo 66. A importância das rotinas pré-jogo. Todo atleta tem uma rotina, isso é normal, tá? Vamos pensar na final da Champions League? Até inclusive nessa última o que aconteceu. Um dia de cobertura do que estava acontecendo, do que aconteceu, de história, de tudo mais. Mas pensa que todo time chega cerca de 2 horas antes do jogo, chega no estádio, né? E aí quando todo mundo tá fazendo a cobertura, de repente o jogador desce do ônibus, uns com um fone, outros com uma JBL, outros tranquilo, né? Mas todos concentrados. Pode ter certeza que a rotina não é necessariamente inicia ali, a rotina começa muito antes. E nós, óbvio, vamos falar sobre isso aqui. O quanto que é importante o jogador ter uma rotina e ele seguir religiosamente. Crença, credo, são coisas bem distintas, tá? Tem jogador que acredita que o dia que ele jogou com determinada cueca. Aí ganhou e ele foi muito bem no jogo. Ele fala, não vou lavar essa cueca porque eu vou jogar com ela mesmo porque ela deu sorte. Aí você fala, não acontece. Ué, tem gente que acredita que por sentar no mesmo lado do sofá e fazer o mesmo ritual que o time do coração ganha. Então, assim, respeito todas as crenças, mas óbvio que não é por causa disso, não é? Não é necessariamente por causa disso. Mas o atleta, ele tem que ter uma rotina do que fazer e essa rotina tem que ser exatamente de como ele estipula para ele conseguir atingir o resultado dele, que, óbvio, ir para um jogo, né? Ir para ter essa conquista. Mas o que necessariamente significa ter uma rotina? É como se fosse ter um aquecimento mental, onde o atleta já começa a mentalizar tudo o que ele está no momento, que ele está fazendo, para chegar onde ele gostaria. E deve construir alguns, vamos dizer, alguns rituais. E rituais não tem a ver com o que você está pensando, não. Ritual são rotinas, são coisas simples do que deve ser feito, né? Vamos lá, vamos começar. O que eu acredito assim, ó, cada rotina vai ser única de cada atleta. Essa é a parte fundamental. Cada rotina vai ser única para cada atleta. Por quê? Porque cada um vai ter a sua. Não adianta você pegar os de outro, copiar e tentar passar para o teu filho. Não é assim que funciona. E eu venho aqui e passo 5 práticas bem simples do que fazer de rotina, óbvio que rotina pré-jogo, para conseguir aumentar a performance. O primeiro é a questão de visualização. O que é visualização? Só para vocês entenderem na prática, tá? Os atletas sempre ficam concentrados em hotel, enfim, eles ficam concentrados muitas vezes um dia antes do jogo, justamente para conseguir focar só no que precisa ficar focado. A visualização ela está voltada para você conseguir transferir a sua imaginação para um ponto futuro. Você conseguir imaginar o que vai acontecer nesse ponto futuro, o atleta entender o que é preciso e ele já coloca num dia, eu vou fazer exatamente isso, isso, isso. Então esse é um ponto importante da visualização. O segundo, a rotina propriamente dito. Rotina o quê? Primeiro que varia de jogador para jogador, já comentamos isso. Mas o que eu quero falar sobre a rotina propriamente dito? A questão da hora de dormir, a questão da hora de comer, a questão de entrar com música, entrar sem música, tudo que envolve essa rotina. O atleta, ele segue religiosamente, desculpa aqui o termo, ele segue religiosamente a programação pré-jogo do clube, onde o clube fala que ele vai ter que ir para a pré-eleição, que ele vai ter que ir para o aquecimento, entrar no ônibus, tudo isso está tudo pré-estipulado. Então ele tem que seguir uma rotina e que o clube instala essa rotina visando a melhor performance do atleta. Terceiro, a parte da comida, que também está atrelada propriamente dito da rotina, mas a comida tem muito a ver com o que você está acostumado a comer durante a semana, durante os pré-jogos, etc. Não pode mudar de uma hora para outra. Por quê? Se muda de uma hora para outra, o atleta come uma comida diferente, e aí, eu não estou dizendo nem de fazer mal, tá? Eu estou dizendo dele não se sentir bem e não jogar bem, logo a culpa é da comida, e não de tudo o resto que aconteceu. Por isso que é importante ter uma linha a se seguir e seguir nela fielmente, né? Quarto ponto é a questão da música. Tem atletas que gostam de pagode, tem atletas que gostam de funk, tem atletas que gostam de rock, tem atletas que gostam de música gospel, não importa. Mas a música faz com que o atleta entre em sintonia. Com sintonia com o quê? Sintonia com o que ele vai fazer. Sabe? Esse é o estado de foco, de hiperfoco, de você resumir tudo a pó, nada mais importa e o que importa é só o seu objetivo. A música tem esse poder, pode ter certeza, tá? E por último, a questão do aquecimento. Aquecimento por quê?
Já adianto para vocês, tem atleta que fica tão tenso, mas tão tenso antes do jogo, que não realiza o aquecimento direito, que não consegue concentrar em relação à música, a questão da comida, não consegue se concentrar. E quando vai para o jogo, a musculatura está tão rígida, mas tão rígida, que acontece lesão. É simples. A rigidez da musculatura que acontece, estoura. Logo, o atleta ele não consegue fazer um bom aquecimento, ele vai machucar, ele vai se culpar, ele acaba colocando uma pressão desnecessária no ombro, logo ele se cobra, e aí o que acontece, o resultado é fato. Ele se machuca e aí vai ter que começar todo esse processo novamente. Ou seja, ter rotinas é importantíssimo, independente de qual é a rotina que o seu filho tem, é importante que ele tenha essa rotina, é importante que ele entenda que é um ritual, porque esse é o primeiro passo para conseguir se alcançar o que deseja.